Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 27 de março de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Queridos, eu quero hoje falar sobre o tema: a religião evangélica retrata o fim dos tempos como um período de tribulação que precede a segunda vinda de Cristo. Esse é o tema de hoje. Quero ler no livro histórico de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz: saindo do templo de Jerusalém, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, a quem? Aos seus discípulos, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado nos montes das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Nós sabemos, querido, que Jesus de Nazaré, nascido de mulher, judeu, ele era a manifestação de Deus. E ele veio para cumprir a lei. Veio também para buscar e salvar tão somente, exclusivamente, apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esse sermão aqui, ele se dirige aos seus discípulos. Aquele aion em que o Cristo Nazareno estava vivendo nos dias da sua carne. Ele veio com um propósito. Ele era o Messias. E então, Jesus de Nazaré, ele reúne os seus discípulos, os seus apóstolos, e lhes diz estas coisas. Vede tudo isto, se referindo ao templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Daí nós perguntamos: o templo de Jerusalém, ele foi ou não foi destruído? Ele foi ou não foi derrubado? Quando, por ocasião do ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e derrubou toda aquela estrutura que Jesus havia mostrado aos seus discípulos. Jesus, estando assentado com eles no Monte das Oliveiras, os seus discípulos em particular lhes disseram: Senhor, nos diz quando serão estas coisas? Quais os sinais da sua vinda?
Então Jesus disse que eles se acautelassem para que ninguém os enganasse. Esses dias estavam por vir. Não muito tempo depois daqueles dias, Jesus viria nas nuvens em juízo sobre Israel, sobre o seu povo, como ele veio. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que os discípulos perguntaram acerca do fim dos tempos. E os fins dos tempos, também chamado tempo do fim, ou últimos dias, como queira, é um período futuro, descrito variadamente nas escatologias de várias religiões no mundo. Tanto no mundo abraâmico, quanto o não abraâmico, que ensina que os eventos do mundo alcançarão um clímax final. No judaísmo, o termo fim dos tempos faz referência à era do Cristo Nazareno, a era messiânica, e inclui um ajuntamento dos judeus e exilados na diáspora, a vinda do Messias, a ressurreição dos justos e o mundo vindouro. Dentro dessa crença, o cristianismo retrata o tempo do fim como um período de tribulação que precede a segunda vinda de Cristo, que foi o tema que eu dei a esta mensagem. O que os religiosos evangélicos acreditam acerca do fim dos tempos ou dos últimos dias? Eles ensinam que o anticristo enfrentará com a sua estrutura de poder e proclamará o reino. É assim que no cristianismo eles ensinam, eles acreditam e eles dizem que vai suceder. No Islã, eles têm a sua crença diferenciada do judaísmo, do hinduísmo, no budismo e assim sucessivamente. Então, na verdade, tudo volta no derradeiro destino do universo. Desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar no fim de uma era, no fim de um acontecimento, de algo que vai marcar um tempo na história universal. Então essa confusão se dá por não respeitarem a ordem cronológica da Bíblia, que não foi escrita hoje, e sua ordem cultural e histórica. E com isto o sistema religioso tem feito dos seus liderados, escravos, submissos, dizendo às pessoas os fatos como se fosse para os nossos dias. Então eles acreditam que tudo quanto está registrado na Bíblia, ou estão registrados na Bíblia, é para os nossos dias, ou para os dias que ainda estão por vir. Mas os anos que se passaram, quantos disseram que o fim do tempo, ou os últimos dias, estava por vir, quando ocorria um fato notório que dava uma repercussão no universal? Quantas datas marcaram-se dessa segunda vinda de Jesus?
E todas elas frustraram-se, como todos os últimos dias, como todos os fins dos tempos, dito por um líder, dito por uma religião ou por um sistema religioso, se frustraram. Não aconteceu, não se deu com a vinda de Jesus Cristo, porque últimos dias, fim dos tempos, eles associam a essa segunda vinda de Jesus. Então, assim sendo, as pessoas têm sido manipuladas pelos seus líderes religiosos. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3, tudo aqui está relacionado à sua vinda e à consumação do século. E quem ouviria tudo aquilo? Nós? Depois da cruz? Não, os seus discípulos, o texto é claro. Ele se dirigia tão somente aos seus discípulos. Versículo 4 e versículo 5. Quem havia questionado o Cristo Nazareno? Os seus discípulos, que o questionou. Quando Jesus diz, aqui no versículo 6, ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 6. Então Jesus estava, queridos, falando diretamente a eles. Por que que os líderes religiosos evangélicos ficam enganando, mentindo para os filhos de Deus que estão aprisionados dentro desses templos que eles chamam de igreja? Mentindo para eles que a grande tribulação ainda virá. Mentindo para eles que Jesus vai voltar. E quantos morreram nessa esperança, nessa expectativa de encontrar com ele nos ares, tal como eles ensinam, tal como eles pregam, dizendo que os seus corpos irão ressuscitar, serão transformados e depois arrebatado e encontrará o Senhor. Essa é a mensagem que eles pregam, essa é a mensagem que eles ensinam. Os livros, a Bíblia foi escrita tão somente para os judeus. Quando Jesus, ele envia os 12 ao mundo de Israel, ele recomenda aos seus discípulos, não entreis pelo caminho dos gentios, não entreis. Em outras palavras, eles não têm nada a ver convosco. A história dos gentios é uma outra história. Eu não vim para eles. Eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então esses líderes religiosos, eles pegam guerras que ocorreram, como a do Iraque, como a Primeira Mundial, a Segunda Mundial, e outras guerras que aconteceram e outras que estão acontecendo, como da Rússia contra a Ucrânia, quando hoje Israel combate os Hamás. Eles preparam sermões para amedrontar, para intimidar os filhos de Deus, dizendo: prepara-te, conserta-te, porque isto que está acontecendo são sinais da sua vinda. Porque no versículo A, Jesus disse: quando ouvires rumores de guerras. Então eles trazem todos esses fatos, esses acontecimentos para depois da cruz. E quem tem o véu posto sobre o rosto, que não tem o entendimento, não consegue entender como nós entendemos. Eles aceitam da forma como lhes é ensinado e explicado. Então eles ficam nessa expectativa. Quando ocorrem terremotos, como é comum nos Estados Unidos, em alguma parte, no Japão,
em outras partes da terra. Eles atribuem como hoje isso fosse sinais da vinda e também dos fins dos tempos. Querido, isso é uma grande ignorância espiritual. É uma grande ignorância espiritual. E, infelizmente, os nossos irmãos são ignorantes, espiritualmente falando, porque creem, porque acreditam naquilo que eles leem de forma literal, sem respeitar os tempos verbais, os pronomes, a época, o remetente, o destinatário, para quem foi escrito, de quem e para quem foi escrito. Eles não respeitam nada disso. Tal como lê, tal eles interpretam. Então todas essas coisas sempre aconteceram e vão acontecer desde que o mundo é mundo. O grande sábio, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, ele diz: uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Leia aqui essa passagem de Eclesiastes. A Bíblia diz que não há nada novo em cima da terra, não há nada novo. Eles pegam esses textos isolados para dizerem que esses sinais são também para os nossos dias. Mentira! Enganam vocês com tais ensinos, com tais pregações, e fazendo disso uma doutrina. Eles têm interesse de aprisionar as pessoas, impondo medo, terror a cada uma delas. Eles não ensinam a verdade porque a verdade liberta. E o que eles menos querem é que os filhos de Deus sejam libertos. É manter o povo na ignorância, assim como os políticos fazem com os menos esclarecidos. Quanto menos esclarecido o povo for, mais eles são manipulados. Assim são também os líderes religiosos. A Igreja Católica Apostólica Romana, lembra, realizava suas missas em latim. Ninguém entendia nada. E era tudo o que eles queriam. Manter o povo numa ignorância espiritual. E é assim que os líderes religiosos também fazem com os filhos de Deus que lá estão. Quanto mais eles forem ignorantes espiritualmente falando, mas eles manipulam. Lhes falta a palavra revelada, mente iluminada. Faltam a esses nossos irmãos serem espirituais e deixarem de ser carnais. Parar de se alimentar com leite e passar a comer uma comida sólida, uma palavra verdadeira, a sã doutrina. E deixarem de continuar sendo meninos espiritualmente falando. Deixar de viver debaixo dos rudimentos da lei de Moisés. É a carne, o véu. Queridos, meus irmãos, tudo aconteceu naquele século, naquele aion, tudo aconteceu naquela geração. O arrebatamento e o juízo se deram no primeiro século, em 70, quando o juízo de Deus veio para julgar Israel. Quando a grande tribulação veio, os que creram, como está escrito em Marcos 16:15, o crer era na mente, seriam o que? Salvo da grande tribulação.
E os que não crescem seriam o que? Condenados à grande tribulação. O crer sempre é na mente. Quando se crê na mente, se vive a liberdade no espírito. Quando se crê na mente, deixa de ser subjugado por esses homens que se dizem líderes espirituais. Quando se crê na mente, você passa a reinar em vida, cresce em conhecimento de Deus e se submete tão somente à sua vontade. Entende que é filho e como filho é guiado e dirigido tão somente pelo Espírito Santo. É assim que acontece. Então deixam de ser meninos. Abra os olhos. Começa a enxergar. Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e o Espírito Santo te esclarecerá. Não vai ser você frequentando escolas bíblicas dominicais, como você faz todos os domingos, e vem fazendo isso há anos e anos, e a sua vida não muda. Sempre a mesma coisa. Você não cresce, você não avança, você não aprende. Você que fica aos domingos à noite, preso dentro desses lugares, esperando o sermão do seu suposto pastor, e você sai dali crendo naquelas mentiras e enganos que eles pregam durante essas reuniões. Você não vai crescer nunca, você não vai avançar nunca, o entendimento nunca virá, porque o entendimento é dado tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou à vontade para falar isso, porque eu sou teólogo. Está aqui o meu diploma de bacharel em teologia. E fui professor nesta faculdade teológica. Fui professor em 3 seminários. Guiei cegos, assim como eu fui guiado por cegos. Fiquei no sistema 46 anos e não entendia nada. Estava crente que estava abafando. Passava domingos e mais domingos, a manhã toda nessa tal escola bíblica dominical ensinando. Na véspera, preparando os professores para que no domingo eles pudessem estarem aptos diante das suas classes. Preparava aulas para ensinar teologia para os alunos. Entrava ano e saía ano e era tudo a mesma coisa. O entendimento só vem quando o Espírito Santo dá, somente Ele pode dar. Não adianta ali os livros da biblioteca. Você pode ler os livros que você quiser ler. Você pode ler a Bíblia centenas de vezes, ou dezenas de vezes, como eu já li. O entendimento não vem se não for dado pelo Espírito Santo. Quando o entendimento vem, a mente se abre. Você é outro. A primeira coisa que você quer fazer é deixar esses lugares. Então, o tema é este: a religião evangélica retrata o fim dos tempos como um período de tribulação que precede a segunda vinda de Cristo. Isso é a maior mentira. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3, Jesus se dirigia aos seus discípulos, se dirigia àquela geração. E esses fatos ocorreram, esses fatos aconteceram, esses fatos se deram. Jesus já veio. Jesus já veio. O arrebatamento já se deu. O arrebatamento agora é do Espírito. O nosso Espírito é arrebatado. E ele, num corpo glorioso, semelhante ao corpo dele, do Pai dos Espíritos, volta para lá, para o lugar de onde veio. Eclesiastes 12:7. Carne e sangue volta ao pó da terra, e de lá nunca mais vai subir. Não mais existirão. Eles mentem para você. Jó capítulo 7, versículo 9. Beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue e compartilhe. Não esqueça de dar o like. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.